Bom, no vídeo de hoje vamos falar do Andrés Iniesta. Passado algum tempo após a aposentadoria dele, estamos todos claros que ele deixou muita saudade, né? Na verdade, Iniesta é aquele tipo de jogador que me faz questionar se ainda teremos alguém como ele. Tudo bem que atualmente existem meio-campistas muito bons, isso é um fato, mas por que será que ainda sentimos falta de ver Iniesta em campo? Só para vocês terem uma noção, sabe aquele Barcelona do tic-tac lá na época 2008, 2009, 2010? Iniesta era um dos grandes nomes daquele time. Tudo bem que existem alguns jogadores que talvez podem tentar suprir esse vazio, como no caso do Pedri, meio-campista do Barça que tem um estilo semelhante a do Iniesta, até sucessor da camisa 8 que Iniesta usava enquanto jogava pelo Barcelona. Mas, tratando-se do Iniesta, sinceramente eu não consigo ver um jogador igual a ele até hoje. Sem muita polêmica, apenas focado no futebol. Por isso que no vídeo de hoje vamos mergulhar um pouco na história do Andrés Iniesta. Iniesta nasceu na província do Albacete, na Espanha, em 1984, no dia 11 de maio. Ele começou a jogar futebol na rua e descalço, só que muitos não imaginavam que ali nascia uma estrela, por mais tímido que ele fosse. E com apenas 8 anos de idade, Andrés Iniesta entrou para o Albacete Balompié, o clube da sua região. Lá, ele era visto como uma mente dentro de campo e ele praticamente foi o principal destaque daquele elenco. Ele carregava uma responsabilidade enorme, ainda muito novo, mas foi justamente no torneio de Sub-12 que sua vida mudou para sempre. Jogando contra o Barcelona, Iniesta fez uma partidaça tão absurda que chamou a atenção de todos os olheiros presentes. Era o início de um novo capítulo. Um garoto bom de bola, de um lugar desconhecido, já estava prestes a se transferir para La Masia. Mas nem tudo foi fácil. A mudança para Barcelona foi um choque de realidade. Ali, Iniesta precisava de se afastar de muita coisa. Longe de sua família, sozinho em um lugar novo, Iniesta sofreu bastante. Chegou a chorar escondido durante meses nas residências da La Masia. Mas ele resistiu, porque o seu sonho falava mais alto qualquer dificuldade que ele enfrentaria. E esse início, já marcado por dor e superação silenciosa, moldaria para sempre o jogador que ainda estava por vir. Poucos lugares no mundo do futebol são tão reverenciados quanto a La Masia, a lendária base do Barcelona. Não é apenas um centro de treinamento, ali é um santuário de ideias, um local onde o talento é lapidado com paciência, onde a técnica é mais importante que o físico, onde o Andrés Iniesta se transformou de uma promessa tímida a um cérebro brilhante. A primeira impressão que deixou durante os treinos foi de grande espanto. Como um garoto tão pequeno pôde entender jogo desse jeito? Na época, o Barça viveu uma pequena transformação, sob o comando de Johan Cruyff, que já havia deixado sua marca, o futebol total posicional, onde dominar os espaços era mais importante do que correr por eles. E Iniesta parecia ter exatamente o DNA. Ele não corria para mostrar sua disposição, corria com propósito e não tocava por tocar, tocava para construir. E isso de fato é algo que eu digo que me fez sentir saudade dele até hoje. E um dos principais momentos da sua trajetória na base foi quando participou da Nike Premier Cup de Sub-15, um torneio mundial. Iniesta não foi o craque do campeonato, muito menos capitão da equipe campeã. A imagem dele levantando a taça, ainda franzino, com aquele olhar tímido, virou um símbolo interno. É um novo Barcelona que já estava prestes a ser criado. Mas, mesmo entre gênios, Iniesta era completamente diferenciado. Até Xavi, que era seu futuro parceiro do meio campo, dizia que ele não era deste planeta. Os técnicos tinham dúvidas se o físico de Iniesta aguentaria o futebol profissional. Isso porque, como bem disse para vocês, que o Iniesta era muito magrinho, mas bastava colocá-lo em campo que as dúvidas eram completamente sanadas. Ele não precisava de físico, porque a visão de jogo dele era completamente absurda, comparando aos demais jogadores. E assim, aos poucos, foi ganhando respeito, não por imposição, mas sim por causa da sua postura. E subir para o time profissional do Barcelona é como entrar em um templo sagrado. Poucos conseguem, e menos ainda deixam marca. Andrés Iniesta fez tudo isso sem muita pressa e preocupação, e sem manchetes exageradas. Ele apenas apareceu, e quando perceberam, ele já era o ícone do Barcelona. Sua estreia como jogador profissional aconteceu no dia 28 de outubro de 2002, contra o Clube Brugge, justamente pela Liga dos Campeões. E quem o colocou foi Louis van Gaal, que já havia como um talento técnico absurdamente acima da média. Naquela época, o clube ainda não era o gigante dominante que se tornaria anos depois, e o elenco passava por transições. Mas ali, no meio de todo esses caos, Iniesta era um personagem da grandeza do clube. E o mais impressionante é que o Iniesta jogava sem medo, não de forma arrogante, mas com uma confiança silenciosa de quem já parecia ter vivido aquele momento 1000 vezes na cabeça. Mesmo jovem, Iniesta parecia entender o que não deveria fazer antes mesmo de pensar o que fazer. E isso era raro e muito impressionante. O tipo de inteligência que não se treina, e poucos têm e tinham naquela época. Mas a virada mesmo veio com Frank
Rijkaard, técnico que apostou na nova geração catalã e principalmente com a chegada de Ronaldinho, que trouxe um espírito para o clube. Iniesta ao lado de gênios, mas nunca tentou imitá-lo. Enquanto Ronaldinho cantava com dribles e o famoso joga bonito, Iniesta encantava com suas escolhas, sempre a melhor, sempre no momento certo. Muitos se perguntavam, será que ele vai conseguir um espaço no time de Deco, Ronaldinho, Xavi e Fábricas? E a resposta estava em campo, porque Iniesta fazia o que nenhum outro fazia. Ele dava o ritmo ao jogo, ele era o maestro que, mesmo fora dos holofotes, ele conduzia completamente o Barcelona. Todas as jogadas passavam por Andrés Iniesta. Ele podia jogar como meia, volante ou ponta, não importa o lugar, não importa onde estivesse. Ele organizava o jogo como se fosse um tabuleiro de xadrez. Um detalhe curioso é que durante seus primeiros anos, muitos torcedores ainda subestimavam seu impacto, mas só perceberam quando ele já não estava mais em campo. A ausência do Iniesta criava um vazio que ninguém mais consegue preencher. E quando nós falamos de estilo de jogo do Andrés Iniesta, é como descrever uma obra de arte em palavras. Não basta dizer que ele era técnico, ou inteligente, ou criativo. Iniesta era tudo isso, mas com um detalhe essencial. Ele fazia o difícil parecer fácil, e isso no futebol é muito raro. Enquanto a maioria dos jogadores tentam dominar o jogo com força, velocidade ou improviso, Iniesta dominava o jogo com intuição e muita calma. Ele jogava como se estivesse num mapa invisível dentro da sua cabeça. Ele sabia exatamente onde estavam seus companheiros, os adversários e aonde os espaços surgiriam antes que ele existisse. Iniesta não era um jogador com muito drible, mas tinha um movimento que virou sua assinatura, a famosa La Croqueta. Sabe aquele toque que Iniesta dava com dois pés? Começava pelo pé direito e depois saía com o pé esquerdo. Pois bem, aquele toque era o símbolo do Iniesta, que a qualquer momento ele conseguia desconcertar 3, 4, 5 marcadores e completar as suas jogadas. E era puro entendimento do espaço de tempo. Outro aspecto único era a sua relação com os passes. Para o Iniesta, o passe nunca era só o meio de continuar o jogo. Ele dava o passe com propósito. Ele usava o passe como uma ferramenta de precisão, um bisturi. Ele colocava a bola no pé bom do seu companheiro, com força exata, no momento ideal. Muitas vezes parecia que a bola já estava programada aonde deveria ir. E diferente de outros meio-campistas, Iniesta não era obcecado por estatísticas, não buscava assistência ou gol. Ele buscava o controle total do ritmo da partida. Se o time pensava acelerar, ele acelerava. E se o time precisava diminuir, ele diminuía. Na verdade, a cada jogo que ele brilhava, começava tudo na sua mente. E tudo isso com uma humildade quase desconcertante. É um mundo onde egos inflados, Iniesta era completamente o oposto. Não gritava, não provocava, não simulava, apenas jogava. Jogava como quem está ali para servir, não para brilhar. Ironicamente, brilhava exatamente por isso. E é por isso que o estilo de jogo de Iniesta atualmente é considerado em extensão. Ele prova do que o futebol, pensar, ainda vale muito mais que correr. Se existe uma característica que torna Iniesta ainda mais especial, era a capacidade de aparecer mais enquanto o time precisava. Nos momentos mais tensos, quando o Barcelona flertava com o colapso, era Iniesta quem aparecia. Um dos momentos mais icônicos, talvez o mais icônico, veio no dia 6 de maio de 2009, nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Chelsea, em pleno Stamford Bridge. O Barça precisava apenas de um gol nos acréscimos para ir para a final. O relógio marcava 92 minutos. Uma bela jogada do Barça, a bola sobrou na entrada da área e olha quem apareceu. E Iniesta, que quase nunca chutava de fora, decidiu arriscar. Um chute seco, preciso e indefensável. Ali, ele não só tornava o momento mais especial, mas sim fazia o único gol que o clube precisava para se classificar para a outra fase, o famoso gol da esperança. Mas não foi só esse momento. Iniesta nos protagonizou vários momentos em inúmeras finais, clássicos e jogos muito importantes. Em 2006, por exemplo, entrou na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal e mudou o ritmo da partida. Em 2011, foi um dos maestros contra o Manchester United em pleno Wembley, uma das atuações coletivas mais perfeitas que o futebol já viu. Mas, mesmo em jogos onde não dava assistência nem marcava gol, Iniesta era decisivo. Quantas vezes vimos ele dominar o jogo em silêncio, tirar o time da pressão com um giro sutil ou achar um passe curto que desmontava completamente a defesa adversária. E mais, ele fez tudo isso sem precisar ser protagonista midiático. Nunca pediu braçadeira e nunca foi de levantar a voz, mas dentro de campo, sua presença era colossal. Seus companheiros sabiam, se Iniesta estava jogando bem, é porque o Barça estava totalmente no controle do jogo. E é por isso que tantos torcedores dizem, nós só percebemos o tamanho do Iniesta quando ele já estava indo embora. Ele não precisava de glória, porque ele era a própria definição da glória silenciosa. Naquela temporada 2009-2010, Iniesta não teve os melhores números de carreira em termos de estatística. Ele sofreu lesões e participou em apenas 29 jogos pela La Liga, mas o impacto dele não era sobre quantidade, mas sim qualidade de presença. Com ele em campo, o Barça era menos previsível, a bola girava mais suavemente, os espaços apareciam com mais frequência, os seus passes quebravam facilmente
frente as linhas sem precisar de força, apenas com inteligência. Na temporada 2009, em termos de estatísticas, o Iniesta fez 42 jogos em todas as competições, marcou apenas um gol, deu 7 assistências, precisão nos passes, 89,7% dribles certos por jogo, 2,8, passes progressivos, 6,1. Mas o ponto essencial não era quantos dribles ele dava, mas sim quando e por que ele dava. Ele nunca tocava na bola à toa, cada ação tinha um propósito. E quando falamos do Andrés Iniesta, é impossível nós não focar ou não tocar na Copa do Mundo em 2010 na África do Sul. Que quando nós falamos desta Copa, me vem em mente muitos momentos que eu não consigo esquecer. Primeiro é a música, mas isso é o de menos. Na verdade, quando lembramos desta Copa do Mundo, já vem de cara logo o Andrés Iniesta, porque ali foi o palco onde ele deixou de ser apenas um gênio do Barcelona para se tornar um herói que a Espanha precisava. E mais uma vez, do seu jeito, sem gritar, sem provocar, mas mudando tudo com toques de movimentos precisos. Naquele torneio, a Espanha chegou com uma ideia revolucionária: vencer a Copa do Mundo sem pressa. A posse de bola virou arma e o Iniesta foi mais uma vez o condutor dessa toda a campanha. Tinham Xavi e os demais, mas o Iniesta foi o boss maior. Seu desempenho na Copa do Mundo foi absurdamente crucial. E em termos de estatísticas, aqui estão alguns números do Andrés Iniesta durante a Copa do Mundo. 6 jogos disputados, lembrando que ele perdeu o primeiro jogo contra a Suíça por questões de lesão. 2 gols marcados, no caso um contra Chile e outro que deu o título à Espanha contra a Holanda. Uma assistência, precisão de acerto de passe, 86,3%, dribles bem-sucedidos, 2,3%, faltas sofridas, 19%. No caso, ele foi o jogador que mais sofreu faltas em termos da seleção espanhola. Nota da mídia da FIFA e da ESPN, 8,2% e 10%. Mas enfim, vamos falar um pouco da final contra a Holanda, que foi um jogo truncado, ríspido e muito tenso, qual os holandeses sempre optavam pela violência, inclusive o famoso chute que o De Jong acertou no Xabi Alonso. Mas enfim, o placar seguia 0-0 até a prorrogação. Quando aos minutos 116 Fábregas achou Iniesta recebeu a bola e fez o gol. Ali era o primeiro e único título mundial da Espanha e era a consagração de um futebol baseado na inteligência, na paciência e na técnica. E quem marcou justamente o jogador que representava tudo isso, Dom Andrés Iniesta. O gol não foi apenas um título, ali foi um tributo. E a comemoração foi mais extraordinária, onde o Iniesta levantou a camisa e mostrou homenagem ao amigo Dani Jarque, ex-capitão do Espanhol, que havia falecido de forma repentina. Um gesto que revelou que ele não era apenas um craque, mas sim um ser humano por detrás de toda a grandeza. Ele foi enquadrado no time da FIFA e ganhou o Silver Bar, no caso, o segundo melhor jogador do torneio, e foi considerado por muitos como o melhor jogador da final. Arsene Wenger e Pelé também se renderam a ele. Se no Barcelona ele era bater do coração do time, na seleção espanhola foi a alma de uma conquista que parecia impossível. Eis a questão: por que que atualmente não vemos jogadores como Iniesta? A resposta é simples, talvez porque o futebol mudou. Hoje os meus campistas são treinados para obedecer sistemas. O toque criativo deu lugar a um passe mecânico. O drible curto cedeu espaço ao lançamento longo. E, acima de tudo, a paciência foi substituída pela pressa. Iniesta representa o oposto de tudo isso. Tudo bem, não estou a tentar criticar aqui o futebol atual, mas o que Iniesta trazia para nós era completamente diferente daquilo que os meus campistas atuais conseguem trazer para nós. Hoje vê-se muitos meias bons, mas alguém como Iniesta, silencioso, eficiente, poético, decisivo, isso, vamos ser sinceros, está completamente em extinção. Não é que ele esteja em extinção. O que realmente acontece é que ele foi o último da linhagem. O último meia que jogava com olhos, com alma, com o tempo. O tempo, aliás, era a sua principal arma. Hoje o futebol mudou, isso não vamos negar. Mais rápido, mais físico, mais estatístico. Mas se você mostrar um vídeo de Iniesta para uma criança de 10 anos que nunca viu ele jogar, ela vai entender por que o talento puro é universal e eterno. E é por isso que Iniesta sempre vai ser lembrado. Porque o que ele fazia não pode ser ensinado. Não cabe a um gráfico, não se traduz em números. O que ele fazia era arte. E a arte não morre. Enquanto houver um torcedor que ama ver o toque curto, o drible limpo, a inteligência, no último terço do campo, Iniesta vai viver. Enquanto existir gente que acredita que o futebol é mais do que força e velocidade, que ainda se emociona com um passe simples na hora certa, Iniesta ainda vai viver. E não importa se a geração nova nunca viu ele ao vivo. Vai bastar um simples replay, um compacto, um toque de primeira na final da Copa e pronto. O coração vai entender e vai bater bem diferente, porque Iniesta não precisa de voltar. Ele já ficou para sempre nas nossas mentes. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Júnior. Muito obrigado por esse vídeo até aqui. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Pesquise esse like, inscreva-se no canal e tchau.